me chamo Sara, sou psicóloga e sou também proprietária aqui do canal Psicologia Informativa, né? Eu venho criando para vocês alguns conteúdos, né, sobre saúde mental. E hoje eu quero falar de um tema muito relevante, que é sobre o racismo, né? Algo que também eu, né, mulher negra, sofro na pele. Para iniciar, o racismo é uma forma, né, de discriminação que tem o foco de atacar a raça, né? Então, com falas, atitudes, gestos, enfim. Eu, como mulher negra, né, venho de periferia, então sempre morei na periferia. Minha mãe empregada, né, de várias casas, e sempre me dizia: Sara, estude, estude, porque o seu conhecimento ninguém pode tomar de você. E eu tomei isso para mim como verdade. O racismo, ele é algo muito sutil. Eu posso falar isso para vocês de forma muito tranquila, que ele é sutil, né? Então, por exemplo, se tiver num ambiente que tiver, por exemplo, acontecendo, né, um fato de racismo, as pessoas não vão perceber tanto, porque ele é muito sutil, ele é implícito, né? Então, a pessoa que sofre racismo chega a um ponto que ela começa a se questionar e fica perguntando: será que realmente tá acontecendo isso comigo ou é algo da minha cabeça? Então, as pessoas que sofrem racismo, né, pessoas negras como eu, a gente chega um tempo a duvidar, né, se a gente realmente está sofrendo racismo ou se é algo da nossa cabeça, né? Então, é algo tão sutil que a gente fica imaginando: será que realmente está acontecendo? Né? Porque as pessoas de fato querem que a gente acredite nisso, né? Que é mais um mimimi, como as pessoas dizem. E quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, dizer que o racismo é um mimimi, eu fico extremamente, vamos dizer, sem saber até mesmo o que falar para essa pessoa. Eu queria, inclusive, convidá-la para um debate, né, sobre isso. Porque eu falar que o racismo é mimimi, eu praticamente, né, está anulando toda a história do povo negro, todo o sofrimento do povo negro, né? E nesse outro ponto, trazendo contraponto para isso, eu quero falar um pouco sobre representatividade, o quanto é importante. Eu, né, quando era criança, vi poucas mesmo, mulheres negras em papéis, né, em lugares estratégicos, né. Eu fui ver uma médica negra recentemente, quando eu tinha meus 20 anos, hoje eu tenho 24 anos. Então, realmente, esses papéis, esses locais, não são ocupados por pessoas negras, né? Então, os poderes, né, a divisão de poderes, né, de privilégios, tá no lado oposto. E, por exemplo, uma criança negra, ela olhar, né, para uma advogada, enfim, para uma médica, outras várias profissões, cada profissão tem a sua significância, né? Então, uma criança negra, por exemplo, olhar para uma outra pessoa negra e conseguir falar: nossa, ela chegou ali, eu também posso chegar. Então, esse é o papel e a importância de ter alguém representando a gente nos ambientes, né? E quando, por exemplo, essas pessoas que voltam a falar que o racismo é mimimi, eu até tenho uma estranheza, porque o meu pensamento é que elas tenham uma forma sutil de querer falar: parem, não vão para lugar nenhum, vocês já fizeram muito já conseguiram um emprego, já conseguiram alguma coisa, então tá bom, vocês não precisam ficar no poder não. Essa é a minha percepção dessas pessoas, né? E envolto, quando falamos disso, pensamos em racismo estrutural, né? O que é isso? O racismo estrutural, ele é algo que vem marcado da sociedade, então é uma estrutura, né? Então é algo arraigado, né, na sociedade. Por exemplo, no Brasil, a abolição da escravatura só foi feita em 1888. E mesmo assim, depois de tantos anos, a gente ainda vem sofrendo ele. Então, por exemplo, quando libertaram os negros, estão libertos. Escravos podem ir, tá, mas e aí? Sem terras, sem emprego, sem educação, né? E fora que o Brasil adorava dar terras, né, para quem chegava, para os europeus. E aí a comunidade negra, ela foi desde o princípio
tirada privilégios. Por isso que falamos de racismo estrutural, né? A estrutura, né? Como você, por exemplo, não dá terras para um povo negro. Eles vão se enfiando, por exemplo, em favelas, né? Chega um tempo também que não conseguem trabalho por falta de não ter um estudo, de não ter uma educação. E aí são taxados como, por exemplo, preguiçosos, né? Quando na verdade as oportunidades são diferentes. Falando em oportunidades, o termo para mim é meritocracia, né? De meritocracia, ó, você consegue, se você conseguir, se você quiser, você consegue. Se levantar cedo, você faz sua oportunidade. Eu não acredito nisso. Porque eu acho extremamente, na verdade, um termo muito raso para dizer que duas pessoas, ou 3, ou 4, 5, sei lá, que viveram, por exemplo, que partiram de uma largada diferente, têm as mesmas oportunidades. Isso não é verdade. Eu, Sara, hoje em dia sou psicóloga, mas tudo que eu passei, né, e ainda passo como uma mulher negra, eu tive que, por exemplo, é o famoso ditado que as pessoas dizem, tive que ser 2 vezes mais. E isso não teria que ser necessário, né? Teríamos que ter as mesmas oportunidades. E para mim chegar onde eu estou e pretendo chegar, eu enfrentei várias situações, né? Como eu falei, ninguém vai chegar na minha cara e falar, oh, Sara, você é isso, aquilo. Não, porque o racismo é sutil. Por exemplo, é você entrar num lugar e as mulheres pegar a bolsa e apertar mais, com medo de você roubá-las, né? É você, por exemplo, tá passando em uma rua e a pessoa trocar de calçada. É a pessoa, por exemplo, você entrar no estabelecimento, né? Você não está, por exemplo, bem arrumada, e aí as pessoas te seguirem, os seguranças te seguirem, né? Então, esses são os comportamentos, né, que nós vemos ao longo. E quando eu falo de racismo, eu penso muito nas pessoas, por exemplo, que acreditam que ele não existe. As pessoas que pensam que o racismo é de outro tempo, não existe mais isso. Onde você está vendo? Isso é extremamente triste. O racismo ele existe sim e temos que combatê-lo. Isso não é só para, por exemplo, eu, Sara, combater, é para nós. Porque a minha luta, como de várias pessoas negras e pretas, não é contra uma pessoa branca, é contra as pessoas racistas, né? Viola Davis falava o quê? Que numa sociedade racista, não adianta eu só não ser racista, eu tenho que ser antirracista, promover o antirracismo. E um termo muito importante que eu acho que as pessoas ficam discutindo, Sara, tenho que te chamar de preto ou de negro? Gente, se a terminologia da palavra tivesse, vamos dizer, um significado, né, tão mais importante quanto o respeito, seria fácil. Porque eu posso falar bem assim, por exemplo, nossa, a Sara é uma mulher negra muito bem reconhecida, olha, meu Deus. Posso falar assim, nossa, Sara, aquela neguinha, aquela negra. Eu posso falar também ao contrário, nossa, a Sara é uma preta, nossa, meu Deus, que menina. E posso também falar, nossa, que pretinha, que preta. Então, eu, Sara, né, eu também acredito, baseado também na ideia do AD Júnior, que é um influencer muito respeitado, fala muito sobre racismo, sobre tudo, dos negros, dos pretos. Então, a minha ideia compartilha a mesma da dele, né? Que não adianta você cair, tipo assim, o que eu falo? Eu falo A, eu falo B, eu falo C. Não, né? Eu acho que o respeito é o ideal. O respeito é você falar com respeito. E aconteceu comigo uma situação, inclusive eu falei que iria falar com vocês, né, sobre um acontecimento. Eu fui numa loja, isso já faz mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu fui, era um dia de domingo, eu fui de moletom, sabe, normal, camiseta, e entrei nessa loja de doces, a qual eu não vou nem mencionar o nome mais, né? E aí eu peguei, entrei lá e sempre eu ia lá comprar coisas de doce pra fazer, enfim. Cheguei na loja, comecei a olhar, porque lógico, você quer, né? Você quer de fato olhar, você quer ver se o preço tá bom, se aquilo é atrativo para você, a gente vai pesquisar. E aí eu tava pesquisando, olhando vários corredores e eu senti um estranhamento, né? Eu senti um homem
Em cada corredor que eu ia, ele estava. Eu falei, gente, será que eu estou, sei lá, com mania de perseguição? Não sei. Tô com algo assim, né, persecutório. Comecei a me questionar. E é isso que o racismo faz. Ele coloca a vítima, né, como fosse a culpada, né. Aí eu comecei a pensar, Sara, será que você não deveria não andar tanto assim? Eu falei, calma, vamos lá. Aí continuo andando pelo corredor, enfim, continuo me seguindo. Ao finalizar as minhas compras, eu peguei, passei no caixa, paguei, tudo certo, e fui falar com ele. Falei, boa tarde, me chamo Sara. Eu falei assim, eu me senti extremamente incomodada, lógico, como cliente, porque a cada corredor que eu ia, o senhor estava atrás de mim. Ele falou, não estava atrás de você. Eu falei, sim, o senhor estava. E eu me senti extremamente incomodada. Eu senti, na verdade, que é um ato de racismo, né? Ele falou assim, eu não quero saber o que você acha, eu não me importo. Aí eu falei, tudo bem, senhor, obrigada, boa tarde. E saí. Depois eu peguei e puxei a página pela internet. Entrei em contato, né, com a página da internet, que no caso vai administrar também a loja, né? Entrei em contato e contei todo o meu relato que eu tinha passado. Contei totalmente, inclusive divulguei isso. Passei à frente. E aí, querendo ou não, eu não esperava ter passado um tempo, passou coisa de, sei lá, horas. O gerente da loja entrou em contato comigo. O gerente não, na verdade o dono, né? Que o gerente foi o que fez isso comigo. Pedindo desculpas, falando que essa não era a política, né, da empresa. Eu falei assim, tá, mas o senhor não pode querer culpar o funcionário totalmente por isso, né? Porque a empresa também ela é responsável por quem, né, ela coloca para trabalhar lá, né? E assim, quando eu falo muito disso, tá ligado também, pessoal, a muito a cultura organizacional da empresa se tá rente à sua. Então, se aquele gerente, né, que supostamente era racista, estava tendo aquele comportamento lá, será que ninguém nunca viu esse comportamento dele, por exemplo? Ou aquele comportamento dele era um comportamento que ele fazia várias vezes, entendeu? E eu acho importante a gente sim falar, né? Eu não tô aqui jamais pra gritar, falar palavras de baixo calão, algo do tipo, não. Eu quero respeito, né? E sempre que eu passo por uma situação dessa, eu sempre vou ao embate, eu sempre vou lá e nunca fico quieta. Então, assim, eu acho importante isso. Então, o gerente pegou, marcou uma reunião comigo e com o dono, na verdade, marcou uma reunião comigo, com o gerente, enfim, com testemunhas. Eu fui no local e conversei lá, né? Aí eu me posicionei totalmente, falei tudo que eu tinha, tudo que eu estava sentindo, né? O gerente me pediu desculpas, falou assim pra mim que ele estava um pouco nervoso no dia. Eu falei assim, tá, o senhor não venha querer desculpar, não se dizer estresse diário por exemplo, com um episódio de racismo. Não venha justificar por isso, por favor. E aí ele me pediu desculpas, enfim. Eu me senti, na verdade, não é que eu tava ali querendo reconhecimento, não é isso, eu quero respeito. E o respeito, ele é sim, na verdade, tem que ser conseguido naturalmente, mas em situações extremas, nós temos sim que ir atrás, falar, né, dialogar e esclarecer as coisas. Porque o racismo, ele é algo atual, ele não é algo de vários anos e vários anos, né? Teve uma situação, por exemplo, da Thaís Araújo, que ela falou que a cor do filho dela fazia que as pessoas trocassem, né, mudassem de calçada, mudassem de rua. E teve várias críticas a ela, né? Então, assim, quando você não tá na pele, você não deve, de fato, falar. Tem um termo muito, assim, útil que se chama lugar da fala, né? Por exemplo, eu, Sara, eu posso falar sim, por exemplo, sobre gordofobia. Posso falar sobre como a pessoa gorda sofre, posso elaborar estudos, mas eu, Sara, por não ser gorda, né, por não estar nesse papel, não tenho propriedade para falar o quanto as pessoas sofrem. A mesma coisa sou eu como negra. O branco pode sim ir lá, ir atrás, ajudar a gente com essa luta, porque é uma luta, na verdade, uniforme, né, linear para nós,
mas eu sabe que vou sentir na pele, né? Então a gente, para falar de fato, por exemplo, um gavião, ele não vai saber como é ser um passarinho mais pequeno, por exemplo, de porte pequeno, e nenhum passarinho vai saber o que é ser um gavião, né? Eles vão saber mais ou menos as características, ó, acontece isso, acontece aquilo, mas a vivência é da própria pessoa, do próprio indivíduo, né? Então, o que eu deixo hoje para vocês de reflexão, na verdade, é que o racismo, ele está aqui, ele tem que ser combatido, né? E eu, Sara, como uma mulher negra, eu, em todos os momentos da minha vida, em situações que eu passo, eu vou lá atrás, eu luto para tentar quebrar, né, de desmistificar, na verdade, né, esse estereótipo da pessoa negra, que a pessoa negra, por exemplo, é preguiçosa, que é suja, que tá ali na rua é um ladrão, não. Temos que quebrar, né, temos que quebrar esse estereótipo que vem sendo formado, né, que é essa estrutura, né, que está arraigada em nós, né. Então, o primeiro passo sou eu, é você, e aqui fica também o meu apoio, né, a pessoas que sofrem racismo e também não têm, por exemplo, a voz para se posicionar, né, porque o racismo, ele de fato, ele quer, na verdade, diminuir a pessoa negra, né, ele quer de fato deixar a pessoa se sentindo assim, ah, será que eu tenho que ir naquele lugar? Será que eu posso frequentar aquele lugar? Será que aquele lugar é para mim? E de fato é. Nós, como os brancos, devemos frequentar todos os lugares, estar em todas as posições sociais, estar em todos os cargos, porque nós podemos também isso, né? Isso é um direito nosso, né? Enfim, para resumir, eu quero falar que como negra, né? Ser negra no Brasil é muito difícil e você sempre tem que estar um passo à frente. Quando eu falo isso, não é querer ser melhor que ninguém, mas sempre estar um passo à frente. Você tem que provar que você é bom naquilo que você faz. E não deveria ser assim. Deveria ser algo linear, né? Mas estamos na luta, estamos dando vários passos, né? O racismo não vai acabar de hoje para amanhã, né? A gente sabe que a cada dia vem acontecendo várias situações lamentáveis, né? Lamentáveis. Então, assim, todos os dias eles querem nos matar, né? Mas uma frase que eu gosto muito é essa: eles tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós éramos semente. Obrigada, pessoal.